Agora sim, pessoal, bem-vindos todos à nossa primeira live de Tira Dúvidas do edital Prêmio Banrisul Cultural de Bibliotecas. Queria agradecer a presença de todos que puderam estar conosco nesse momento de tirar as dúvidas, para facilitar as inscrições da sua biblioteca para o nosso edital de premiação. Eu sou a Gabriela Conrad, eu sou gerente de projetos aqui do Banrisul Cultural. Eu queria iniciar fazendo um agradecimento a, a Universidade Banrisul, que nos deu toda a estrutura e todo o suporte aqui para fazer essa live. Eu também queria agradecer aqui os meus colegas de mesa, Benhur Bortolotto, ele é o diretor de projetos sociais do Banrisul Cultural, a professora Luciana de Oliveira, ela é diretora administrativa do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, que é nosso parceiro do projeto de bibliotecas e é nosso parceiro também do edital, desse nosso edital de bibliotecas de premiação. Junto conosco aqui está a nossa colega Gabriela Marlucci, que vai estar comigo tirando as dúvidas logo mais, e também temos auxiliando no chat o nosso colaborador Saulo Winter, que é analista de projetos também do Banrisul Cultural. Para dar início aqui, eu só vou falar para vocês como é que a live vai funcionar. A gente vai iniciar com uma fala aqui dos nossos diretores convidados, e depois a gente vai fazer uma breve apresentação com os pontos principais do edital, os requisitos, as regras, e logo a gente já abre para as dúvidas. As dúvidas já podem ir sendo enviadas para o chat, e o Saulo ali vai nos dar o suporte e depois vai passar as dúvidas para a gente e a gente vai respondendo para vocês, combinado? Então, sem mais delongas, passo a palavra para o diretor Benhur. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Marluce, Luciana, toda a equipe aqui do estúdio que nos recebeu também. Quero dar as boas-vindas a todas e todos, dizer que é uma grande satisfação receber representantes de bibliotecas públicas municipais de todas as regiões do Rio Grande do Sul para essa live de esclarecimento sobre o Prêmio Banrisul Cultural de Bibliotecas. Nós esperamos que esse encontro ajude a esclarecer dúvidas e dê segurança para que cada instituição possa participar do edital. O Banrisul Cultural nasceu para ser uma instituição capaz de provocar, de criar oportunidades e de desenvolver iniciativas que levem arte e cultura a todo o Rio Grande do Sul. Nós acreditamos que a cultura é um direito de todos os cidadãos e um patrimônio que deve estar ao alcance de todas as comunidades. E escolhemos, por isso, começar pelas bibliotecas, porque poucas invenções democratizaram tanto o acesso ao conhecimento quanto o livro. E porque as bibliotecas públicas formam a maior rede de equipamentos culturais do território gaúcho. Investir nelas é ampliar o acesso ao conhecimento, à imaginação e também à memória. O nosso objetivo não é apenas renovar espaços físicos. Nós queremos contribuir para que as bibliotecas sejam ambientes mais acolhedores, contemporâneos e convidativos, onde as pessoas tenham vontade de permanecer. Lugares em que seja possível conviver com os livros, com o conhecimento acumulado pelas gerações, com a imaginação dos escritores, mas também com outras pessoas, formando uma comunidade de leitores e fortalecendo vínculos. Quando o Banrisul Cultural foi apresentado à sociedade, anunciou-se também a sua primeira grande iniciativa, um investimento de 10 milhões de reais destinados às bibliotecas públicas do Rio Grande do Sul. Esse anúncio representava um compromisso muito claro com a leitura e com a democratização do acesso à cultura. O primeiro eixo desse investimento contemplou a reforma, modernização e ampliação da acessibilidade de 3 bibliotecas históricas do Estado: a Biblioteca Pública do Estado, em Porto Alegre, a Biblioteca Pública Municipal de Pelotas e a Biblioteca Pública Municipal de Rio Grande. O segundo eixo constituiu no mapeamento das bibliotecas atingidas pelas enchentes de 2024, que já estivessem em condições de receber novo mobiliário e acervo. O terceiro eixo é justamente o objeto desse edital, que vai selecionar e premiar 15 bibliotecas públicas municipais que já desenvolvem um trabalho consistente de promoção de leitura e formação de leitores nas suas comunidades. As bibliotecas contempladas no segundo e no terceiro eixo vão receber mobiliário e acervo
para que seus espaços sejam ainda mais acolhedores. Queremos bibliotecas em que os livros circulem, mas, sobretudo, bibliotecas que sejam frequentadas, ocupadas e apropriadas pelas pessoas, que sejam um espaço de encontro, de convivência, de descoberta e de construção de uma vida cultural intensa em cada município. Esse investimento será acompanhado por uma ampla ação de formação desenvolvida em parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, com o nosso parceiro Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, que vai oferecer capacitação para as equipes que fazem o dia a dia dessas instituições, que fazem dessas instituições lugares vivos, né? Investir nas bibliotecas também significa investir nas pessoas que as mantêm abertas e acolhedoras e relevantes para suas comunidades. Por fim, eu quero dizer que todos os editais do Banrisul buscam refletir aquilo em que nós mais acreditamos, o valor intrínseco da arte. É por isso que os nossos editais todos contam com intervenções artísticas. O primeiro traz as obras do artista gaúcho, nascido lá no Alegrete, de origem guarani, Xadalu Tupã Jecupé, um artista que, com seu barroco guarani, alcançou projeção internacional. Por fim, quero lembrar uma frase do grande professor Carlos Apel, uma referência para todos que trabalharam pela literatura do Estado, que dizia que a biblioteca é uma espécie de espelho em que se reflete a alma de uma sociedade. No Banrisul Cultural, nós esperamos que, ao investir e qualificar essas bibliotecas públicas municipais, nós possamos ver refletida nelas a alma de uma sociedade que acredita na inteligência, na criatividade, na força da cultura, uma sociedade sem preconceitos, que escolhe o conhecimento, o diálogo e o respeito como caminhos para ser cada vez mais justa, mais inclusiva e mais feliz. Muito obrigado pela presença de todos, sejam sempre bem-vindos às nossas lives de Tira Dúvida e participem das nossas iniciativas. Obrigada, diretor Benhur. Agora eu passo a palavra à diretora Luciana. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer Benhur, Gabriela, Saulo, a equipe que está aqui conosco. Dar bom dia a todos e todas que estão aqui nos acompanhando e dizer inicialmente que é uma grande alegria, uma honra imensa o Instituto Histórico e Geográfico do Estado estar participando como parceiro do Instituto Banrisul nessa ação, porque a nossa instituição, né, como uma instituição que também tem por princípio a salvaguarda da história, da memória, se sensibiliza muito com projetos que também tenham por objetivo a salvaguarda, né, das bibliotecas, das memórias municipais, da história, da literatura, e que tenha por objetivo a criação de ambientes que sejam acolhedores, que sejam sensíveis a todo um processo que cidades aí vivenciaram ao longo desse ano de 2024, que foi tão complicado para tantos, né? Então, eu queria dizer que é muito importante, né, e muito feliz para o Instituto estar participando junto com vocês, então deixar esse agradecimento, e dizer que o Instituto, então, já está atuando no segundo eixo desse projeto das bibliotecas. Algumas cidades já receberam a nossa visita desde o final do ano passado, quando nós começamos a fazer o mapeamento das bibliotecas que tinham sido atingidas, através do levantamento da estrutura, dos acervos, né, e inclusive de conhecer um pouquinho da história de cada biblioteca, de cada, né, espaço, de cada acervo, porque é a partir dessas pequenas coisinhas que a gente, então, conseguiu, né, fazer um grande mapeamento do que tinha acontecido com essas bibliotecas. Então, foi no final do ano passado que a gente começou a fazer esse mapeamento e seguimos, parte da nossa equipe, inclusive, está na estrada agora fazendo, né, seguindo esse processo de mapeamentos, e nós também, né, nesse processo todo dos mapeamentos, a gente já está iniciando o processo de desenvolvimento dos mobiliários também, dos acervos que vão ser direcionados às bibliotecas que vão ser selecionadas nesse segundo eixo, e dizer também que a gente está preparando uma super capacitação, né, para mais adiante aí, que logo, logo a gente vai divulgar também, e que tem por objetivo justamente isso, né, trazer elementos para que a gente possa pensar de uma forma
interdisciplinar, todas as potencialidades que essas bibliotecas, esses espaços oferecem para suas cidades, para os seus estudantes, para os seus moradores, enfim, para quem circula naquele entorno, e que com certeza vai trazer aí muitas alegrias para as cidades, e tenho certeza que a partir de projetos, né, importantíssimos como esses do Instituto Banrisul, diversos outros aí vão se desenvolver. Então, mais uma vez, agradecer a vocês pela oportunidade e dizer que estamos, né, sempre juntos aí, em nome da arte e da cultura do Estado. Obrigada, Luciana. Então, agora, agradeço os dois diretores aqui na bancada. A gente pode iniciar, então, com uma apresentação que a colega Gabriela Marlucci vai falar um pouquinho sobre as regras do edital. Olá a todos e a todas. Então, me chamo Gabriela e agora eu vou apresentar os principais pontos do edital como uma forma de orientação inicial, né, para quem pretende participar da seleção. Então, o objeto do Prêmio Banrisul Cultural de Bibliotecas é premiar bibliotecas públicas municipais que se destacam pela realização de iniciativas de promoção da leitura e da educação na sua programação institucional. Dentro do edital, então, serão avaliadas atividades desenvolvidas pelas bibliotecas nos últimos 24 meses, tais como programas de incentivo à leitura, como clubes do livro, rodas de leitura, contação de histórias, entre outros, ações educativas voltadas à formação de leitores, oficinas e cursos de formação cultural e educacional, tais como produção textual, escrita criativa, contação de histórias e letramento informacional. Também serão avaliadas palestras, seminários, encontros literários e debates temáticos de caráter educativo e cultural, e projetos educativos que estimulem o conhecimento da história, do patrimônio cultural e de referências locais também, junto às comunidades atendidas pelas bibliotecas. Aqui nós trazemos um ponto de atenção, então, que não serão premiadas iniciativas realizadas em bibliotecas públicas cujas as prefeituras municipais já tenham assinado o termo de adesão ou o termo de compromisso no âmbito da primeira fase do projeto Bibliotecas Banrisul. Então, fica esse ponto de atenção. Quem pode se inscrever no edital? Então, esse edital é voltado para prefeituras ou fundações públicas municipais, com sede no estado do Rio Grande do Sul, que gerenciem ou administrem bibliotecas públicas municipais que estejam abertas ao público. Trazendo aqui também quem não pode se inscrever: pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito privado, exceto as fundações públicas municipais, que gerenciem ou administrem biblioteca municipal aberta ao público, então é uma exceção, né? Não podem se inscrever membros ou titulares dos órgãos de administração, conselhos ou comitês estatutários do Banrisul Cultural, ou seus associados, bem como seus parentes até 2º grau, e empregados do Banrisul Cultural, bem como seus parentes até 2º grau, também não podem realizar a inscrição. Propostas que não estão vinculadas, né, portanto, que não serão aceitas nesse edital. Propostas realizadas em bibliotecas escolares ou em bibliotecas universitárias, ainda que de origem pública. Propostas realizadas em bibliotecas pertencentes a espaços particulares. Realizadas em bibliotecas públicas que estejam fechadas ou sem acesso ao público, sem condições físicas ou estruturais adequadas para o atendimento ao público. Propostas realizadas em bibliotecas públicas sediadas em imóveis cujo contrato de locação possua vigência inferior a 5 anos.
propostas em que o poder público municipal já tenha assinado o termo de adesão ou termo de comprometimento na primeira fase, e proposta cuja biblioteca pública já tenha sido beneficiada com recursos financeiros também da primeira fase do projeto Bibliotecas Banrisul. Os prêmios e benefícios. Então, iremos premiar 15 bibliotecas públicas municipais, e entre os benefícios estão mobiliário infantil personalizado, mobiliário de biblioteca, guarda de acervo, áreas de estudos e atividades multiuso, e um acervo literário de referência com livros representativos da literatura regional e estadual. Então, gente, falando aqui da natureza da premiação, antes de tratar do aspecto financeiro ali, eu queria lembrar vocês que esse não é um edital de prêmio que vai premiar com equipamentos para as bibliotecas, tá? Então, aquelas bibliotecas que têm essa carência, esse não é o foco desse edital, tá? O foco do edital vai ser fazer, então, através da premiação, a doação desse mobiliário, né? Tanto de espaços de uso comum, de multiespaços, até o acervo literário de referência e esse mobiliário infantil. A gente não vai repassar recurso financeiro para a biblioteca comprar esses bens, tá? A gente vai levar os bens até as bibliotecas municipais. Então, a biblioteca já tem que estar preparada, já tem que saber a condição do seu acervo, a condição de receber esses bens, para que a gente possa fazer a doação no momento que ela for contemplada. E o nosso cronograma, a gente abriu o edital, as inscrições no dia 12 de junho, e vocês podem se inscrever até o dia 13 de julho de 2026, às 16h59, tá? Que é o horário que o nosso link fecha. O link para inscrição está disponível no site do Banrisul Cultural. Então, depois a gente vai passar por uma fase de admissão e o processo seletivo, e a entrega dessas premiações, elas vão acontecer a partir de outubro desse ano até mais ou menos março do ano que vem, né, para essas 15 bibliotecas contempladas. Então, o que vocês precisam saber para poder inscrever a sua biblioteca como proponente? No caso, é a Prefeitura Municipal que é a proponente, mas a biblioteca que vai ser contemplada, ou a Fundação Pública Municipal também, né, que vai ser a proponente, mas beneficiando a biblioteca. Vocês precisam trazer os dados da Prefeitura ou da Fundação, que vai ser o proponente da proposta, os dados completos da biblioteca, para a gente saber, né, as informações dessa beneficiada, o público que é atendido por essa biblioteca, né, a relação do acervo que já existe, a estrutura física que vocês possuem, e o principal, que é o que a gente vai estar avaliando nesse processo seletivo, é as atividades educativas que vocês realizaram nos últimos 24 meses. Então, essa documentação vocês vão ter que levantar e apresentar para nós, que é o que a gente vai falar nesse próximo slide. Então, a gente precisa do documento do prefeito, o comprovante da matrícula do imóvel ou um contrato de locação do imóvel que tá sediando a biblioteca. A gente vai precisar também da planta baixa ou do croquis com as medidas de identificação dos ambientes, porque depois que a gente fizer a seleção, um arquiteto que já está atuando com o Instituto Histórico e Geográfico vai fazer análise dessa biblioteca para conseguir identificar a quantidade de acervo que vai para essa biblioteca e a quantidade de imóveis que vão ser destinados à biblioteca. Então, a gente precisa dessas informações para poder avaliar as condições da biblioteca e poder distribuir os bens de maneira adequada, né? Além disso, a gente precisa de fotografias internas e externas, e fotos, relatórios, materiais de divulgação, tudo que vocês fizeram nos últimos 24 meses que comprove as atividades educativas que a biblioteca está realizando. Todos os arquivos, eles têm que ser em formato PDF, e quanto mais informações e a maneira como as informações são apresentadas facilitarem a avaliação, né, melhor o projeto vai ser avaliado. Então, como eu
estava falando, a gente vai, né, a nossa etapa de seleção, ela é dividida em 2 momentos, a gente faz primeiro a admissão, que é a conferência, se a documentação foi anexada e ela está adequada às regras do edital, aos requisitos, e daí depois passa por uma avaliação de mérito por uma comissão de seleção que vai ser indicada pelo Banrisul Cultural e pelo nosso parceiro Instituto Histórico e Geográfico. E aí, gente, a gente tem os critérios de avaliação que estão disponíveis ali no edital, né, como adequação ao objeto, então são as atividades educativas que vocês vão apresentar, a relevância das atividades, o impacto que essas ações elas causam no território, que elas causam ali na localidade onde a biblioteca está instalada, e a regularidade e continuidade das ações. Cada proposta vai ser avaliada por 3 membros da comissão de seleção. Se houver empate entre as propostas, o critério de desempate vai ser a inclusão, acessibilidade e a inclusão de públicos prioritários. Então, é interessante que se a biblioteca tem, né, esse viés nos seus projetos educativos, ela já traga essa informação no formulário de inscrição, de maneira que ela possa ser avaliada. Uma outra sugestão aqui nessa lâmina é que vocês verifiquem no momento da inscrição de vocês se vocês estão respondendo esses critérios de avaliação, porque se vocês estiverem respondendo, a comissão também vai conseguir responder e vai conseguir avaliar o projeto de vocês. Então, depois de terminado esse processo seletivo, a gente passa para a fase de assinatura do termo de adesão, que é um instrumento que formaliza que os municípios, né, os 15 municípios ou fundações públicas foram contemplados e que a gente vai fazer, então, com as regras para ambos os lados, para o Banrisul Cultural e também para o município, para a gente fazer essa doação da premiação. Depois, junto com o termo de adesão, a gente vai pedir uma apresentação de laudo técnico sobre essa biblioteca, que demonstre que a biblioteca está em condições de funcionamento, de receber pessoas, enfim, para a gente poder cumprir a premiação. E em novembro desse ano, né, como a diretora Luciana do Instituto Histórico e Geográfico já mencionou na fala dela, a gente vai ter uma atividade de formação para os bibliotecários aqui no município de Porto Alegre, que ainda vai ser divulgada mais adiante a data certinha, tá? E é isso. Então, como eu falei para vocês, o nosso edital e o formulário de inscrições, eles estão disponíveis ali no site do Banrisul Cultural. E as dúvidas que forem ocorrendo até o encerramento das inscrições, elas podem ser encaminhadas por e-mail social@banrisulcultural.com.br. Agora, então, a gente pode iniciar a responder as perguntas que estão chegando no chat. Bom dia, Gabriela. A Franciele, a Biblioteca Pública de Gravataí, tem uma dúvida sobre o item D, na página 13 do edital, sobre as propostas não aceitas. As bibliotecas funcionam normalmente já num imóvel alugado pela prefeitura, porém o contrato de locação é renovado anualmente. As bibliotecas já estão no mesmo local há vários anos, mas o contrato vigente tem uma duração de apenas 1 ano. Nessa situação, a biblioteca está apta a participar do edital ou o contrato atual precisa ser vigência mínima de 5 anos? Isso, Saulo, obrigada. Essa é uma regra que a gente colocou ali no edital, né? Que se a biblioteca não está numa sede própria, o contrato de locação tem que ter pelo menos 5 anos. A gente compreende que alguns contratos, eles são essa renovação anual, então a gente vai olhar, na verdade, a data de assinatura desse contrato para saber quantos anos ele está vigente, mas como orientação, assim, que a gente dá para nesses casos aí, é que o município procure, a biblioteca, enfim, procure conversar, enfim, com o locatário, tentar aperfeiçoar esse contrato para que ele esteja adequado às regras do edital, se for possível, né? E aí, assim, já
explicando por que a gente colocou essa regra no edital, é porque, imagina, a gente está fazendo todo um trabalho de doação e de adequação de espaço e de valorização de uma biblioteca pública, então a gente precisa garantir que essa biblioteca permaneça em funcionamento, muito mais do que o prazo de 1 ano de vigência, né? Que ela não encerre as suas atividades, que ela não feche ao público. Então, a nossa intenção com essa regra foi garantir o acesso público da biblioteca. E, nesse sentido, a Cristina, da Biblioteca Pública de Farroupilha, ela questionou se, nesse caso, quando o contrato é renovado anualmente, se o prefeito fizer um documento se comprometendo em renovar nos próximos anos, aí é possível participar desse edital? Acho que eu tentei responder isso já, né? A gente vai olhar a data que esse contrato foi assinado, mas a gente orienta isso, que se busque aperfeiçoar esse contrato de maneira a garantir, inclusive, mais segurança para essa alocação desse imóvel, que eu acho que é a perspectiva de todos, que a biblioteca permaneça aberta, né? Certo. A Doroteia pergunta se a biblioteca está inativa e inoperante devido a questões de infraestrutura do prédio. Eles podem se inscrever? Saulo, obrigada pela pergunta. Não, nesse caso não. Conforme as regras do edital, a biblioteca pública precisa estar em pleno funcionamento, né? Então, bibliotecas inativas ou que não estão atuando, não é permitido participar, concorrer. Certo. O Christian pergunta em relação a uma questão jurídica, pois na biblioteca de Balneário Pinhal, a lei de criação de bibliotecas da pública municipal foi revogada por uma lei que cria o Centro Cultural Municipal, que ele é integrado ao espaço de leitura e o acervo de livros. Nesse caso, o espaço de acesso público fica dentro de um prédio da própria Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Então, ele divide espaço com a secretaria, ele não é exclusivo apenas da biblioteca. Nesse caso, eles podem se inscrever? Se é o Christian que fez a pergunta? Christian, se o acesso da biblioteca é pública e a biblioteca permanece sendo gerida e responsabilidade do município, sim, mas eu vou te pedir que tu descreva a situação da tua biblioteca e nos encaminhe por e-mail, e aí a gente formaliza essa resposta melhor, entendendo melhor vocês, qual é o caso da biblioteca de vocês, tá bom? E a Renata pergunta se os relatórios de avaliação dos projetos preenchidos pelos participantes são documentos válidos para análise na questão dos projetos que tem no formulário. Os relatórios... Pode repetir, Saulo? Os relatórios de avaliação dos projetos, então, acredito que sejam dos projetos educativos, né? Dos projetos educativos. Sim, a gente colocou ali a possibilidade de encaminhar relatórios e pode encaminhar assim como comprovação, mas que seja também outros elementos que vocês tragam, né? Material de imprensa, material de redes sociais, fotografias, filmagens, enfim, tudo que dê suporte para a comissão julgadora entender que natureza de projeto é esse, educativo, e facilite a avaliação. A Andressa pergunta se a formação que será oferecida para as bibliotecas, tanto as 15 selecionadas durante o edital, quanto as outras que já foram pré-selecionadas, se elas também serão oferecidas para as bibliotecas de outras... das não selecionadas, no caso, durante o edital e durante a pré-seleção, durante o evento de formação. Sim, serão oferecidas. A Daiane também pergunta em relação à premiação, se o mobiliário infantil é padrão ou se o projeto personalizado é fornecido para a prefeitura contemplada. E se os títulos de acervo são específicos ou se eles podem ser escolhidos. A gente vai fazer, a gente já tem uma arquiteta trabalhando no desenho desse mobiliário infantil, tá? Que vai ser adequado, então,
na verdade, a quantidade a cada biblioteca, mas a gente já está fazendo esse mobiliário, vai ser padronizado porque ele é padronizado para vai ser padronizado para todas as bibliotecas contempladas e as que foram contempladas já na outra fase do projeto Bibliotecas Banrisul. Em relação ao acervo, a gente teve um trabalho de curadoria que já foi realizado e os títulos já foram indicados, tá? Então, vocês vão receber esse kit com livros que vocês vão poder disponibilizar na biblioteca de vocês. Carlise tem uma dúvida em relação aos documentos para comprovação das atividades, como eles estão na gestão há um período agora de 24 meses, nos últimos 18 meses, quando eles entraram dentro da gestão, muitos desses dados foram perdidos, algum por conta da troca de gestão, outros talvez por conta de alguma perda no banco de dados da própria prefeitura, e eles querem saber como eles podem fazer para comprovar essas ações, essas atividades, se tem alguma outra forma além desses dados que eles perderam. Eu acho que nesse caso, relatório de redes sociais, comprovação assim do que foi para a mídia, que demonstra assim que o projeto já tem 24 meses, mesmo que a gestão de você seja mais curta do que esse período, pelo que eu estou entendendo, tudo isso ajuda a caracterizar que é um projeto educativo que acontece pelo menos nos últimos 2 anos. Certo. Dentro desse tópico, também a Nathalie, da Secretaria de Cultura de Santa Maria, ela pergunta em relação à programação, se a programação deve contemplar os últimos 24 meses como um todo, ou se é necessário, no caso, apresentar a comprovação de que houve, de fato, ações e atividades durante todos esses períodos, ou só em parte desses períodos, alguns meses, talvez possa ter acontecido também com outras bibliotecas de terem ficado fechadas durante esse período, ou em alguma parte desse período. Então, se é durante todos os 24 meses, ou só alguns desses meses durante esse período. Eu acho que tem algumas sugestões que a gente colocou ali de projetos educativos, a gente vê que tem uma natureza mais pontual, né? Que são, por exemplo, rodas de leitura, que talvez não aconteçam semanalmente, não aconteçam quinzenalmente, mas precisa comprovar que teve atividades, inclusive nosso formulário permite que vocês coloquem mais de uma atividade educativa que tenha acontecido na biblioteca, mas tem que ser por esse prazo de 24 meses, entendendo aí ações que são mais pontuais e ações que são continuadas. Lembrando que tem um tópico de avaliação em relação à sustentabilidade das ações e a perspectiva de continuidade das ações que estão sendo desenvolvidas, então é importante se atentar a isso, tá bem? E a AID pergunta se no croquis enviado é necessário representar também o mobiliário como estão dispostos atualmente nos diversos ambientes da biblioteca. Eu acho isso bem importante, tá, Aide? Porque daí a arquiteta vai conseguir analisar bem direitinho como é que o espaço de vocês está desenhado e como é que a gente vai poder doar esse novo mobiliário de maneira a incorporar ele na realidade de vocês, tá? E a Regina de Canoas, é uma questão que ela já foi parcialmente respondida, mas ela pergunta se as fotos das ações acontecendo na biblioteca também são documentos válidos para comprovação, se só as fotos já bastam. As fotos são válidas, sim, mas a gente indica que toda a documentação que puder reunir para embasar essa comprovação, prints de redes sociais, matérias de jornal, relatórios, o que tiver dessa comprovação incluir, mas as fotos são válidas sim, sim. Júnia pergunta se bibliotecas que têm bibliotecários em seu quadro têm algum benefício em relação a bibliotecas que não possuem esse profissional, se essa vai ser um critério também de seleção. Ele não é um critério de seleção, todavia a gente coloca no termo de adesão que a biblioteca tem que ter pelo menos um funcionário trabalhando na biblioteca e garantindo que ela esteja aberta ao público, tá? Mas esse funcionário não necessariamente precisa ser o bibliotecário.
O Matheus Moreira fala: compreendi que o mobiliário será em quantidade e dimensões a depender do espaço físico da biblioteca, mas para termos uma ideia, vocês estimam a quantidade mínima e máxima de itens? E outro ponto sobre o acervo literário, estimam quantos títulos e exemplares que irão compor este kit? Por isso que a gente está reforçando bastante ali que vocês coloquem na documentação o croquis e as fotos e descrevam bem a natureza para que a gente possa conseguir definir, que vai ser uma etapa posterior, então, qual vai ser a quantidade de itens que vai ser doado, de mobiliário que vai ser doado às bibliotecas. Se eu não me engano, e eu posso estar errando, são 140 itens, títulos que foram curados aqui para doação para as bibliotecas, tá? E a AID pergunta se, caso a biblioteca seja contemplada, o mobiliário da premiação substituirá o mobiliário antigo. Para aqueles itens, por exemplo, vamos supor aqui uma prateleira que esteja enferrujada, né, que a gente, a arquiteta então faça essa análise aí e veja e vocês apontem, né, que seja necessária essa substituição, aí sim a gente vai fazer substituição de mobiliário de biblioteca também, tá? Para os espaços, sobretudo os espaços comuns da biblioteca, não a área administrativa, né, o espaço que o público frequenta, e que consulta ali os livros, enfim, que os livros estão dispostos. Daí sim vai acontecer essa substituição. Gabriela, deixa eu só fazer um aviso para o pessoal, como a gente está aqui organizando a live, que a gente deixou no comentário fixado ali uma sondagem para quem quiser fazer a avaliação do evento e colocar um feedback, tá? A gente deixou à disposição ali para todo mundo, tá bom? Chegou mais um? Gabriela Mariana pergunta onde descrever que os mobiliários estão em condições ruins ou em boas condições, quando é enviado o relatório da infraestrutura, do espaço. Eu acho que ali no próprio formulário, eu não recordo agora o campo, vamos ver se a gente busca aqui para te ajudar. E aí, ali vocês podem colocar o que teria condições inadequadas em relação aos bens móveis, né? No campo do formulário. Vamos procurar aqui, a gente já te ajuda. Condições atuais do espaço, diagnóstico breve. Ali a gente deu um espaço para vocês de até 1.500 caracteres, obrigada, Marluce, para que vocês descrevam, então, como é que está a situação da biblioteca, tá? Ali no formulário de inscrições. Então, acho que não temos mais nenhuma dúvida por enquanto. Lembrando a todos que essa live ela vai ficar disponível no YouTube do Banrisul Cultural, então quem porventura não pôde participar, ou enfim, quer retomar algum assunto, pode ir ali no nosso YouTube, pode estar acompanhando a gravação. E a gente também está sempre disponível aqui no Banrisul Cultural, através do e-mail social@banrisulcultural, para dúvidas que possam surgir, então, até o dia 13, quando encerram as inscrições. A gente espera que todos vocês possam participar e que esse edital seja um sucesso e ocorra tudo bem, e a gente tenha essas bibliotecas contempladas e os móveis sendo doados para as bibliotecas e livros para melhorar o espaço de todo mundo. Chegou mais uma dúvida? Nós temos uma nova dúvida da Tatiana. Ela quer uma definição mais específica sobre o que seria o ponto focal, que é solicitado em 2 momentos no formulário. Certo, boa pergunta. O ponto focal, tanto da prefeitura municipal ou fundação pública, como da biblioteca, é a pessoa que a gente vai manter o contato
para caso de dúvidas, para a condução da premiação, né? De solicitar mais detalhes, enviar o próprio termo de adesão depois. Então, uma pessoa referência da biblioteca ou da instituição. E por isso a gente pede ali o contato, o e-mail, o telefone, nome completo, para a gente ter essa pessoa mesmo como referência de contato. O Matheus Moreira pergunta se o fato de terem imobiliário em condições boas ou ruins será critério de avaliação. Eles perguntam porque a biblioteca em si já tem uma infraestrutura boa, mas tem alguns itens que podem ser descartados ou que estão um pouco mais com algum dano, alguma questão nesse sentido. Bom, na verdade, a gente vai avaliar o que está no objeto, né? São as atividades educativas e o acesso à leitura de vocês. É claro que a gente vai dar essa parte de suporte, que é, então, esse mobiliário de biblioteca, se for o caso, tá? Mas o que a gente vai estar avaliando nesse edital são as atividades educativas realizadas nos últimos 24 meses, tá? E não as condições atuais da biblioteca. Por enquanto é isso. Chegou mais um? Não? Então, eu acho que não tendo dúvidas, tendo os nossos canais disponíveis aqui, a gente pode encerrar a nossa live de Tira Dúvidas. Ficamos à disposição. Eu agradeço a presença de todos que puderam participar conosco. De novo, a gravação vai estar disponível no YouTube e ficamos à disposição aqui no Banrisul Cultural e também o nosso parceiro Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, pessoal. Demais dúvidas que forem surgindo podem enviar para o nosso e-mail, tá? Que nós estaremos prontos para responder o mais breve possível, certo? Muito obrigada.